Garota rica contrata nerd para fingir ser seu namorado, mas ela não estava preparada para o segredo que se revelaria. O corredor principal do prédio de humanas parecia um aquário de vidro. Luz dura entrando pelas janelas altas, passos ecoando, vozes cruzadas, cartazes de festas colados por cima de editais acadêmicos. Isabela Bela Monteiro carregava um fichário branco contra o peito, o cabelo preso num coque impecável que denunciava o dedo da mãe, e os olhos tentando não encarar ninguém. O celular vibrou. Localização compartilhada com Monteiro Family. Ela suspirou. O rastreador no carro e no telefone. Prisão de luxo. Filha, lembre-se, encontro com o professor às 14h, disse a voz da senhora Monteiro no viva voz. E por favor, nada de bandas, nada de roqueiros. Mãe, é só um estudo com o monitor, respondeu Bela, apertando ainda mais o fichário. Eu sei o que estou fazendo. Esperamos que sim, entrou o senhor Monteiro seco. Sua média nesta disciplina é inaceitável para uma Monteiro. A chamada caiu. Bela parou diante do quadro de avisos, respirou fundo e só então percebeu Gabriel encostado ao lado da porta da sala de monitoria. Camisa simples, mochila gasta, fone pendurado no pescoço e um foco nos olhos que parecia cortar o barulho ao redor. Você é a Isabela, disse ele, consultando uma prancheta. Horário das 2, certo? Pode me chamar de Bela. Ela tentou sorrir. E obrigada por ter encaixado. Eles sentaram numa mesa próxima à janela. Gabriel abriu um caderno repleto de anotações milimétricas, setas, cores. Antes de começar, preciso entender onde você está travando, disse. Fé. Você não foi às últimas 2 aulas. O professor disse que a prova de recuperação será pesada. Eu tive compromissos. Ela desviou o olhar. Certo, vamos direto ao ponto. Gabriel puxou um marcador, escreveu um enunciado no papel e começou a decompô-lo em blocos. Se você entender o raciocínio aqui, o resto desata. Enquanto ele explicava, Bela o observava. A calma de quem já repetiu aquela explicação 10 vezes. A mão firme. As olheiras discretas que denunciavam noites longas. Ele não parecia arrogante, só ocupado. Competente. O celular de Bela vibrou de novo. Jantar às 20 horas com papai e mamãe. Não se atrase. Embaixo, outra mensagem de Ricardo. Ensaio no Centro de Artes às 18 horas. Vem me ver. SDS. O coração dela deu um salto e logo depois um tropeço. Rastreador. Precisa atender? Perguntou Gabriel sem interromper o raciocínio. Não quer dizer. Depois. Ela fechou as notificações. Continua. No Centro de Artes, aquele cheiro de madeira, pó de palco e café velho, Gabriel atravessava o corredor com a mochila nas costas e a chave do estúdio na mão. Tinha reservado o legítimo, tudo como mandava o regulamento, para gravar um podcast acadêmico que pagaria um troco. Foi quando uma risada arrastada soou atrás. Olha só quem acha que manda aqui, disse Ricardo, vocalista, jaqueta de couro, corrente no pescoço e um sorriso de canto que misturava charme e ameaça. Ao lado dele, 2 integrantes da banda encostaram na porta do estúdio, braços cruzados. Reservei o espaço das 6 às 8, respondeu Gabriel, mantendo a voz neutra. Está no sistema. Ricardo se aproximou até quase encostar no ombro dele. Engraçado, porque a gente já está atrasado para o ensaio. E o sistema aqui atende quem enche a casa nos festivais, não quem grava trabalho chato. Regras são regras, disse Gabriel. Tentando passar, Ricardo esticou o braço impedindo a passagem. Regra, irmão, é a gente fazer barulho e você procurar outro canto. Anda, sem estresse. Houve um silêncio tenso, o corredor respirando por eles. Gabriel pesou mentalmente as opções. Discutir, chamar a coordenação, perder o horário, perder o dinheiro. Ele engoliu seco. Tudo bem, fiquem. Deu um passo para trás. Bom ensaio. Aí sim. Ricardo bateu de leve no peito de Gabriel como quem marca território. Valeu, monitor. Quando Gabriel se afastou, ouviu as guitarras riscarem o ar, altos demais. A humilhação ardeu, mas ele se obrigou a andar. Tinha contas. E uma mãe em casa que fingia não ver a própria dor. Na cobertura dos Monteiro, vidro de ponta a ponta, sofás claros, arranjos perfeitos. Bela sentou-se diante dos pais na sala de jantar, as mãos cruzadas numa tentativa de esconder o tremor.
O monitor que escolhemos é o melhor da turma, disse a senhora Monteiro, servindo água como quem conclui um contrato de negócios. Gabriel, de família simples, mas muito aplicado. Nada de distrações, entendeu? Entendi, disse Bela num fio de voz. E outra coisa, completou o pai. Instalamos um novo sistema no carro. Segurança e disciplina. Nada de desviar caminhos. Nada de encontros indevidos. Os relatórios chegam para mim. Relatórios? Bela deixou escapar um riso incrédulo. Eu sou um pacote de entrega agora? Você é nossa filha, respondeu o Sr. Monteiro sério. E não vamos ver seu futuro jogado fora por um cantor de bar. Bela mordeu o lábio. O rosto de Ricardo acendeu atrás dos olhos. O jeito que ele a chamava de minha rainha, como se o mundo pudesse ser um palco só para os dois. Ela precisava vê-lo, precisava respirar. Naquela noite, deitada com a cidade brilhando além do vidro, a ideia veio inteira, quase cínica. Se as sessões de tutoria fossem o álibi perfeito, se Gabriel fosse o namorado perfeito no papel, ela rolou na cama, pegou o celular e abriu o chat do monitor. Oi, aqui é a Bela da monitoria. Precisamos conversar. É sobre a disciplina. E outra coisa. Apagou. Reescreveu. Você tem 15 minutos amanhã antes da aula? É urgente. Eles se encontraram num café pequeno a 3 quarteirões da universidade. A moça do balcão conhecia Gabriel pelo nome, indicativo de frequência, e já deixava um copo americano com café preto pronto. Obrigado. Didi, disse Gabriel e então virou-se para Bela. O que era tão urgente? Ela olhou ao redor para garantir que ninguém conhecido escutava. Depois apoiou os cotovelos na mesa, inclinou-se para a frente e foi direto. Preciso que você finja ser meu namorado. Gabriel piscou. Desculpa. Eu sei como soa. E sei que você é decente. Que não tem nada a ver com isso. Mas meus pais instalaram um rastreador no meu carro. Eles odeiam o Ricardo. Eu ainda quero ver o Ricardo. As monitorias seriam o álibi perfeito. Respirou. Eu te pago. Bem, a palavra pago abriu uma janela que Gabriel odiou ver. A fatura da farmácia, as parcelas atrasadas, o valor do ônibus da mãe para o hospital. Ele recostou, cruzou os braços. Isso é errado em tantos níveis. Eu não estou pedindo nada além de presença e educação, disse Bela. A gente vai estudar de verdade, eu prometo. Você me ajuda a passar na disciplina. E quando eu precisar sair, você me cobre. Em troca, eu cubro suas horas. Ela deslizou um papel com um número. Por semana. Gabriel olhou o número. Sentiu a boca secar. Por que eu? Porque você é o monitor. Porque meus pais confiam em boletins, em prêmios, em méritos. Porque ontem, na monitoria, eu percebi que você é a única peça dessa máquina que ainda funciona direito. Ele riu sem humor. E o seu namorado? Ele sabe do seu plano? Não? A resposta veio rápida e baixa. Ele não precisa saber dos detalhes, só que eu vou dar um jeito de vê-lo. Então você quer que eu minta para sua família, que eu empreste meu nome e que eu me exponha ao seu namorado roqueiro, que me expulsou do estúdio ontem? Gabriel ergueu a sobrancelha. Bela arregalou os olhos. Ele fez isso? Fez. Ela mordeu a bochecha, um pouco envergonhada, um pouco ferida. Ricardo tem pavio curto, mas comigo ele é diferente. Todo mundo é diferente com alguém, murmurou Gabriel e quase se arrependeu. Olha, Bela, eu não tenho tempo para drama. Eu trabalho, estudo, ajudo minha mãe. Isso é novela. Eu pago em dinheiro adiantado, insistiu ela firme. E você define as regras, sem toque, sem nada que te deixe desconfortável. É um contrato. O contrato universitário. Tentou sorrir. Você manda, eu obedeço. Gabriel ficou olhando para o número no papel como se fosse um pedaço de gelo derretendo em câmera lenta. Ele pensou no rosto da mãe, nas mãos cansadas lavando louça às 11 da noite. Pensou na irmã na foto na estante. Pensou no próprio cansaço. 2 condições, disse por fim. A primeira, você vai estudar. Para valer. Se eu perceber que você está usando as sessões só como fachada, acabou. A segunda, você não me coloca em encrenca com o seu namorado. Se ele vier para cima de mim de novo, eu pulo fora. Bela assentiu tão rápido que o coque afrouxou. Verse e fechado. Eu vou estudar. Eu juro. E eu cuido do Ricardo. Não cuida dele. Gabriel enfiou o papel na mochila.
Cuida de você. Ela abriu um sorriso pequeno, sincero. Obrigada, Gabriel. Não me agradece ainda. No sábado, o apartamento dos Monteiro cheirava a floricultura e a comida cara. Convite formal. Traga seu namorado para um almoço em família. Bela apertava as mãos uma na outra. O interfone tocou. O porteiro anunciou. O senhor Gabriel chegou. Quando a porta do elevador abriu, Gabriel surgiu com uma camisa azul clara, que parecia recém-passada, um buquê modesto de gérberas e um nervosismo que ele camuflava com educação. Boa tarde, disse, oferecendo as flores. Para a senhora. A senhora Monteiro surpreendentemente sorriu de verdade. Que gentil, Gabriel. Entre, por favor. O senhor Monteiro mediu o rapaz de cima a baixo. Sapatos limpos, postura correta, olhar direto. O que você estuda mesmo? Perguntou, conduzindo-o à sala. A mesma disciplina da sua filha, senhor, respondeu Gabriel. Estou na monitoria este semestre. Pretendo emendar o estágio no laboratório no próximo. Planejamento. Gosto disso, disse o pai, curto. Bela caminhou ao lado de Gabriel, os dois mantendo a distância combinada. Uma coreografia precisa. Na mesa, a conversa foi civilizada. Gabriel falava com calma sobre o curso, sobre pesquisa, sobre a importância de revisar fundamentos. Bela entrava com perguntas ensaiadas, e quando a senhora Monteiro perguntava de família, Gabriel respondia: Moro com minha mãe. Ela é costureira. Eu a ajudo quando posso. Havia orgulho, não vergonha. Em determinado momento, a senhora Monteiro tocou no braço do marido, como quem compartilha um pensamento sem palavras. O senhor Monteiro pigarreou, serviu mais vinho e olhou de novo para Gabriel, dessa vez de um jeito que Bela ainda não tinha visto. No fim do almoço, enquanto a vista da cidade desenhava uma linha prateada no horizonte, os pais de Bela trocaram um olhar de alívio e quase em uníssono disseram: Estamos impressionados, Bela. Ele é um ótimo rapaz. Dias depois, Gabriel levou ela para um hospital visitar algumas crianças. O elevador do hospital subiu lento, o visor marcando os andares com um bip cansado. Bela segurava um saco de doces e lápis de cor, sentindo o frio do ar-condicionado atravessar a blusa. Gabriel ajeitou a mochila no ombro e deu um meio sorriso. Não precisa ficar nervosa, disse. Eles são críticos duros, mas justos. Críticos de quê? Bela riu, insegura. De violão? De gente grande que promete voltar e some. Ele falou sem drama, apenas um dado do mundo, e apertou o botão do último andar. No setor pediátrico havia bichinhos colados no vidro, desenhos tortos de arco-íris, o cheiro de álcool e sabonete. As crianças em seus leitos se iluminaram quando Gabriel entrou. Didi, a enfermeira, apareceu atrás do balcão. Look who's back, disse brincalhona. Trouxe reforço? Trouxe sim. Essa é a Bela. Gabriel tirou o violão da capa. A moça que desenha mundos. Mundos? Bela arqueou a sobrancelha. Você vai ver. Ele piscou. Gabriel se sentou numa cadeira baixa, afinou com toques suaves e começou uma canção boba sobre um astronauta que tinha medo de altura. As crianças riram, bateram palmas. Uma garotinha careca segurou o soro com a mão esquerda e com a direita marcou a batida na grade da cama. Entre uma estrofe e outra, Gabriel olhou para Bela e fez um gesto com a cabeça. Vem. Ela se aproximou, distribuiu os lápis. Quem aqui desenha um foguete melhor do que eu? Cassie Umbayton disse. Ela provocou. 2 mãos levantaram. 3, 4? Tá bom, perdi. 1 hora passou como um suspiro. Ao final, quando o violão descansou no colo de Gabriel, a garotinha careca encostou o desenho no peito. Você volta? Perguntou para Bela. Bela sentiu um nó na garganta. Volto sim. Olhou para Gabriel pedindo permissão com os olhos. Posso? Se prometer, cumpre, ele disse, mas havia um sorriso ali no corredor. A porta se fechou atrás deles com um clique, isolando o cheiro de sabonete e a coragem daqueles pequenos. Você não conta isso para as pessoas, Bela falou, quase uma acusação. Que toca aqui? Pra quê? Ele encolheu os ombros. Post pra like. Prefiro trazer cordas novas. Você é impossível, Gabriel. E você desenha mundos. Ele apontou para o bloco de anotações na mão dela. Mostra. Bela abriu o caderno. Cartazes de shows imaginários, capas de livros que não existiam. Símbolos criados a partir de letras,
uma série inteira de personagens inspirados em constelações. Gabriel virou as páginas devagar, o olhar atento, o polegar tocando o papel como quem teme amassar. Isso aqui não é tarefa de aula, Bela. É um catálogo esperando empresa. Ele fechou o caderno com cuidado. Você já pensou em transformar isso numa linha de produtos? Minha mãe acharia cafona. Meu pai perguntaria qual é o ROI. Ótimo, a gente responde. Ele tirou do bolso uma caneta e um papel. Portfólio, plano mínimo, projeção de custos. Você já tem o principal, a linguagem. O resto é engenharia. Engenharia? Ela riu. Você fala como se tudo fosse uma planilha. Às vezes precisa ser para existir. Ele anotou tópicos, site, mockups, fornecedores. Me dá 2 semanas de tutorias honestas e a gente monta um portfólio de respeito. Depois a gente apresenta para alguém que tenha dinheiro sobrando e bom senso faltando. Alguém tipo... Isso Bela provocou. Alguém tipo... Qualquer pessoa que possa apostar em você. Inclusive você. Ele levantou o olhar. Eu aposto. O silêncio que seguiu não foi desconforto, foi lugar. Bela sentiu a espinha alinhando, como se alguém arrumasse um quadro torto dentro dela. As tutorias viraram um híbrido estranho de cálculo e criatividade. No laboratório vazio, Gabriel explicava um conceito e, no intervalo, ajudava Bela a fotografar as peças. Canecas protótipo com constelações, adesivos com tipografia própria, capas de caderno minimalistas. Ele encostava o celular numa empilhadeira improvisada de livros. Luz do lado, sombra atrás. Disse arrastando uma luminária. Essa borda estourada mata a textura. Você manja de foto também? Bela ajeitou a caneca, o cabelo caindo numa mecha desobediente. Eu manjo de improviso. Clique. E aprendi com Didi a instalar o app de edição certo. Didi de novo? Bela sorriu. A melhor enfermeira e fotógrafa de produtos que você respeita. Entre uma foto e outra, ela abria o laptop e Gabriel revisava os trabalhos da disciplina, com a mesma precisão que usava para dividir a luz. Aqui você pulou uma etapa do raciocínio, ele disse desenhando setas. E se o professor te pergunta por quê, você tem que ter a ponte. Você é a ponte, Gabriel, eu sou só o pedágio. Ele sorriu. Quem atravessa é você. No fim de uma sessão, Bela ficou calada por tempo demais. Guardou devagar o mouse, fechou o zíper da bolsa, puxou ar. Posso te contar uma coisa? Perguntou. Pode. Minha irmã... A palavra ficou suspensa. Bela remexeu na bolsa e tirou uma caixinha de metal amassada. Dentro, um punhado de adesivos antigos de papel grosso com personagens coloridos. Ela morreu quando eu tinha 13. Moto em alta velocidade, não parou. A única coisa que eu lembro... Segurou um adesivo de coelhinha sorridente. É isso colado no capacete. Eu passei anos indo a feiras de adesivo tentando achar a marca. Nunca achei. Nem câmera, nem placa, nada. Gabriel não falou sinto muito. Só puxou uma cadeira. Girou para ficar de frente para ela. Você desenha constelações? Disse devagar. Sabe que tem estrela que a gente vê só porque a luz partiu há milhões de anos, né? Você olha e acha que é agora, mas é antes. O seu desenho é isso. Luz antiga chegando. Apontou a caixinha. Guarda como referência, não como sentença. Bela apertou a tampa e o mundo pareceu menos inclinado. Ninguém nunca falou assim comigo, ela sussurrou. Também nunca me pediram para fingir um namoro. Ele piscou leve para quebrar a densidade. Estamos empatados, idiota. Ela riu pelo nariz e secou os olhos com o dorso da mão. Ricardo, por sua vez, escorregava. O ensaio das 6 virava às 9. O vamos jantar virava não vai dar. A galera fechou com a marca X. Preciso comparecer. Quando estavam juntos, ele olhava mais para a tela do que para ela. Tá me ouvindo? Bela perguntou no banco de trás do carro de um amigo da banda, entre um estacionamento e outro. Cada cita está acendendo a handicita, claro amor. Se assim o que se. Ele aumentou o volume da música. Mas ouve isso. O cara quer patrocinar a nossa turnezinha. Uma marca de energético. Se fechar, a gente estoura. E a gente? Bela insistiu. A gente estoura junto, ué. Ele olhou rápido, o sorriso decorado. Aliás, naquele negócio da sua arte, dá para usar teu nome. Família Monteiro abre portas, né? Ela engoliu seco. Meu nome é meu nome. Relaxa, rainha. É win-win.
Quando ele a deixou em casa, Bela ficou na calçada olhando o carro se afastar, sentindo que algo nela era sempre empurrado para depois. O celular vibrou. Mensagem de Gabriel. Enviei a versão 2 do plano. Dá uma olhada. Outra vibração. Ricardo. Amanhã aparece com um look mais rock. Fecha melhor com a marca. Ela bloqueou a tela sem responder. Na biblioteca, Gabriel e Bela montavam a primeira página do portfólio. Orion Studio. Design que aponta direções. Gabriel mexeu nas margens enquanto Bela ajustava um mock-up. Direções é ótimo, ele disse. Tira o que é estátua, deixa o que é flecha. Gabriel. Bela o observou fixar o olhar na tela, concentrado. O nariz cortando uma linha invisível entre o que era e o que podia ser. Por que você não faz isso para você? O quê? Planos. Para sua música, sei lá. Você toca violão como se fosse fácil, porque não é sobre mim. Ele deu de ombros. Pelo menos não agora. Sempre é sobre você um pouco. Só quando eu fecho a porta do meu quarto. Ele sorriu sem dentes. Que ainda assim tem contas batendo lá fora. Bela queria dizer que pagaria todas, que transformaria aquilo numa parceria de verdade, que ele merecia um mundo sem goteira. Em vez disso, respirou. Obrigada. Pelo quê? Por me levar ao hospital. Por ver as minhas coisas como coisas. Não como passatempo caro. Eu só apontei. Você fez. O silêncio se estendeu, elástico. Quando ela voltou a falar, foi sem controle. Ontem o Ricardo disse que eu devia emprestar meu sobrenome para a banda. E você? Eu não sou patrocínio. Ela sorriu de lado. E você me lembrou disso? A página salvou como um plim discreto. Gabriel fechou o laptop. Vamos comer? Minha mãe fez pão de queijo. Ele mostrou a tela do celular com uma foto amarela e imperfeita. Não vai ganhar MasterChef, mas ganha coração. Você está me convidando para um pão de queijo. Ele hesitou. É para ver a parede da sala onde ficam os rascunhos da sua marca, se você quiser. Quero. A casa de Gabriel era pequena, mas havia sol entrando pela janela e cheiro de café. A mãe dele, Dona Nara, tinha mãos de linha e agulha e um abraço que não perguntava documentos. Ah, então é você que desenha as estrelas, disse, deixando um prato de pão de queijo fumegante na mesa. O Gabriel falou que agora a sala tem céu. Eu estou tentando. Bela respondeu sem saber onde pôr as mãos. Tenta comendo antes. Nara sorriu. Gente que pensa demais de barriga vazia só pensa metade. Depois que ela saiu, Bela ficou de frente para a parede. Ali estavam impressões dos rascunhos de Orion Studio coladas com fita. Ao lado de contas, cronograma de aulas, uma lista de compras. O mundo de Gabriel era feito de prioridades honestas. Você colou aqui? Ela tocou o papel com o indicador. Precisava lembrar onde eu estava indo quando acordasse cansado. Você acorda cansado todo dia? Ela perguntou baixo. Quase. Ele riu. Mas hoje, menos. Quando ela virou o rosto, o olhar dos dois se encontrou e ficou. Foi um segundo longo demais para ser casual, curto demais para ser decisão. Ninguém se aproximou. Ninguém fugiu. O barulho de uma panela no fogão quebrou o feitiço. Acho que... Bela pigarreou. A gente tem que revisar aqueles exercícios. Claro. Gabriel ajeitou o caderno com dedos rápidos. Exercícios. Eles se inclinaram sobre o papel, ombro quase encostando em ombro, enquanto lá fora a luz da tarde puxava sombras compridas no chão. E ali, entre planilhas e canções, entre promessas e adesivos antigos guardados numa caixinha de metal, a parceria acadêmica e o namoro falso começaram a se transformar em algo que os dois entendiam e temiam ao mesmo tempo, porque finalmente tinha peso, cor e cheiro. Sentimentos verdadeiros começam a surgir entre eles, confundindo os limites do acordo inicial e da relação puramente acadêmica. Ainda havia cheiro de café e pão de queijo na memória de Bela quando a semana seguinte começou. A parede da sala de Gabriel com os rascunhos da Orion Studio grudados com fita, a risada tímida da mãe dele. A sensação de que o mundo podia caber num caderno bem diagramado. Essa lembrança quente quase a fez esquecer do resto. Quase. Na quarta-feira, o Sr. Monteiro apareceu no campus para buscá-la depois de uma reunião com o reitor. Terno impecável, gravata discreta. Expressão que sempre parecia um relatório. Isabela, caminhe comigo, disse. Sem rodeios. Eles atravessaram o pátio entre árvores e bancos, ocupados por grupos de alunos.
O pai esperou até ficarem num canto mais silencioso. Sua mãe e eu conversamos. Vimos seus rascunhos, o portfólio preliminar. Ele inspirou. Considerei futilidade. Depois considerei potencial. Fiz uma proposta e quero que fique clara. Proposta? Bella endireitou os ombros. Se o seu plano de negócios atrair um investidor antes da sua formatura, eu financio a abertura da empresa. Escritório, capital inicial, equipe mínima. Ele ergueu um dedo. Mas com uma condição. Transparência total de custos. E você conclui o curso. Bella ficou sem resposta por um segundo. Era como se tivessem empurrado seu mundo meio metro para frente. Sério? Ela perguntou desconfiada. Eu não brinco com contratos, ele disse. Se provar que existe demanda real, eu assino o cheque. Então eu provo. Ótimo. O pai assentiu. Surpreenda-me. Ele se afastou, deixando no ar um perfume de desafio e controle. Bella prendeu o cabelo de volta. Respirou fundo. Pensou em Gabriel, nos tópicos fornecedores e unit economics. Sorriu sozinha. No meio desse sorriso, ela ouviu risadas altas vindas da galeria lateral do pátio, atrás do mural de avisos. Vozes conhecidas. Um timbre metido que ela aprendera a localizar no meio de qualquer barulho. Ricardo. Deve ser paranoia, ela pensou. Foi quando avistou Gabriel do outro lado, caminhando apressado, com o celular na mão e expressão fechada. Eles se encontraram no ponto onde as sombras das árvores faziam uma rede no chão. Bella. Gabriel começou cauteloso. Preciso te falar uma coisa. E preferia que fosse de um jeito organizado, mas... Ele engoliu. Vem comigo, por favor. O que houve? Só... Venkel a levou pelo corredor lateral, os passos acelerados engolindo a hesitação. Por trás do mural, num recuo onde as pessoas costumavam fumar escondido, Ricardo estava encostado na parede, a mão na cintura de Vanessa. Aluna de publicidade, unhas vermelhas, gargalhada de comercial. O beijo era longo, seguro, de quem não se esconde direito porque não imagina que será visto. Bella travou. O corpo entendeu antes do cérebro. O estômago virou um poço. Não. Ela sussurrou. Gabriel não disse nada, apenas ficou ao lado, como um guarda-chuva aberto na tempestade. Ricardo se afastou de Vanessa, e ao ver Bella, fez aquela cara que sempre vinha antes de uma mentira. Amor, não é o que você está pensando. O que eu tô pensando? Bella sentiu a voz assobiar de raiva. Que você tá treinando respiração boca a boca no pátio? Vanessa ajeitou o cabelo sem graça. Calma, Bella. Calma? Bella riu seco. Quantas vezes você disse calma pra mim quando sumiu nos ensaios? Ricardo ergueu as mãos teatral. A gente estava discutindo a arte da capa da demo, tá? Acabou. Confundindo. Discuta com sua consciência. Gabriel disse baixo. Ricardo só então o notou de verdade. Ah, o monitor de moral. Você trouxe plateia para humilhar a gente? Eu trouxe a verdade, Gabriel respondeu. Bella respirou fundo, enfiou o celular na bolsa e virou as costas. Ricardo foi atrás. Amor, vamos conversar. Ele tocou no braço dela. Ela se desvencilhou como se queimasse. Não me chama de amor. Quando ela se afastou, Gabriel a acompanhou em silêncio até a saída do prédio. No gramado, ela parou de repente e se virou, olhos em brasa. Por que você fez isso? A voz saiu cortante. Para me salvar de novo? Eu não salvei nada. Eu só não queria... Queria o quê, Gabriel? Ela deu um passo à frente. Queria que eu terminasse com ele, porque assim o seu contrato fica mais fácil? Queria que eu dependa de você em tudo? Ele recuou ferido. Não é sobre mim. É sempre sobre você no final. Ela insistiu sem medir. Você entra na minha casa... Você entra nos meus planos, agora entra na minha vida amorosa. Eu não sou seu projeto. Você não é meu projeto. Gabriel controlou o tom. Mas eu não vou fingir que não vi. Eu não pedi para você ver. Ela sentiu as lágrimas queimarem, misturadas a um orgulho teimoso. Acabou. O contrato. As tutorias, tudo. Eu cuido do meu portfólio sozinha. Bella, obrigada pelo que fez até aqui. Ela engoliu. Mas a partir de agora eu resolvo. Ela virou e foi embora antes de terminar de doer. Naquela noite, Gabriel ficou sentado na cama olhando o teto. A planilha de custos da Orion aberta no notebook. A foto da irmã no criado mudo,
O som do bairro entrando pela janela. Ele fechou os olhos, ouviu a música do hospital e então abriu uma gaveta. Contou as notas, as moedas, os comprovantes. Fez as contas com um lápis no papel. Não era suficiente para extravagâncias. Era suficiente para começar. 2 dias depois, numa sala emprestada do Centro de Artes, reservada desta vez com a assinatura da coordenadora, ele abriu uma caixa com as primeiras amostras. Canecas com constelações impressas em serigrafia, cadernos com a tipografia Orion, que ele e Bella poliram juntos. Adesivos recortados em vinil, com a coelhinha de bochechas rosadas e uma orelha dobrada. O desenho que ela descrevera na história da irmã, aquele que ele repetira em voz alta uma vez, como quem fixa um ponto de memória. Ao lado, uma placa feita à mão. Linha Orion, edição piloto. Ele preencheu o formulário da Feira de Jovens Empreendedores do campus, anexou fotos, pagou a taxa com o cartão que usava só para emergências. Emergência é a chance, pensou. Depois ficou parado olhando as peças, como se estivesse sozinho numa capela. No sábado a feira borbulhava. Barracas coloridas, cheiros de comida, gente curiosa, avaliadores de crachá circulando. Gabriel montou o estande com um amigo do laboratório. 2 mesas, um banner simples, uma luminária emprestada. Os produtos de Bella ficaram lindos sob a luz. Ele não colocou o nome dela em grande, não fez espetáculo. Deixou falar a coerência. Quem é a designer? Perguntou uma mulher de blazer claro e tênis brancos, folheando o caderno com um carinho de quem folheia futuro. Uma colega, disse Gabriel. Eu ajudei no plano. Ela criou o universo. A mulher sorriu. Eu trabalho com varejo criativo. Podemos conversar? Eles conversaram. Trocaram cartões. Ela pediu uma apresentação com números na semana seguinte. Gabriel não prometeu nada que não pudesse cumprir sem Bella. Disse, eu levo até ela. No fim da tarde, quando desmontava o estande, uma sombra conhecida parou diante da mesa. O Sr. Monteiro. Terno mais casual que o habitual, mangas arregaçadas, olhar clínico. Isso é da Isabella? Perguntou, tocando na caneca de Cassiopeia. É, Gabriel respondeu. Linha piloto. Eu me adi... Parou, reavaliou a palavra. Me movi porque a feira era hoje. O Sr. Monteiro ficou um tempo longo demais em silêncio para os padrões dele. Pegou um cartão que a mulher de blazer deixara. Leu. Guardou no bolso interno. Amanhã às 9 eu falo com a Isabella, disse finalmente. Mas hoje eu vim dizer uma coisa a você. Parabéns. Estendeu a mão. Bom trabalho. Gabriel apertou só. Quando o pai de Bella se virou para sair, acrescentou por cima do ombro. E obrigado por não ter colocado o sobrenome Monteiro em lugar nenhum. Bella estava no quarto, deitada com a luz apagada, revendo mensagens antigas que não queria mais ver, quando o interfone tocou. Era o pai. Desce 1 minuto. Ela foi até a sala ainda de moletom, o cabelo preso de qualquer jeito. O Sr. Monteiro estava de pé, sem cerimônia, os olhos acesos de uma notícia que queria sair. Seus produtos foram um sucesso na feira, ele disse direto. Uma investidora pediu reunião, quer ver projeção, quer discutir exclusividade limitada. Zana-se lhe ergueu o cartão. Tudo graças à iniciativa do... Gabriel, o nome pesou no ar. Bella sentiu a culpa como um espelho virado na cara. O Gabriel levou minhas coisas. A voz saiu baixa, menos acusação, mais golpe. Levou, fez direito. O pai a mediu. Ele é inconvenientemente competente e honesto. Combinei de você me apresentar um plano até sexta. E, Isabella? O tom ficou um pouco mais brando. Às vezes, visão vem de fora. Saiba aproveitar. Quando ele saiu, Bella levou a mão à boca. Sentiu um arrepio que começava no estômago e subia até os olhos. O que eu fiz? Pensou, lembrando das palavras duras no pátio. Pegou a chave do carro. Não ia mandar mensagem. Só ia pedir desculpa por telefone. Primeiro, precisava fechar uma porta aberta a tempo demais. O depósito onde a banda de Ricardo ensaiava ficava nos fundos de um galpão compartilhado com serralheria e oficina de motos. O cheiro de óleo e pó de madeira formava um ar espesso. Do corredor, dava para ouvir um solo mal resolvido de guitarra. Bella empurrou a porta sem bater. Ricardo! A voz dela cortou o barulho. Os 3 caras da banda se viraram. Ricardo, suado, cabelo preso num coque apressado,
abaixou a guitarra. Que cena é essa, rainha? Clarissa Sabassa. Ele forçou um sorriso. Veio dar um beijo de boa noite? Vim pegar de volta o que é meu, o respeito. Ela disse, firme. E entregar o que é seu, a verdade e discurso. Um baterista riu. Cala a boca, Gustavo. Ricardo rosnou sem tirar os olhos de Bela. A gente conversa lá fora. A gente conversa agora. Ela apontou para o fundo, onde um monte de tralhas cobertas por lonas dormia entre amplificadores. O que tem ali? Coisa da oficina do lado. Ricardo coçou a nuca. Por aqui, Bela já tinha começado a andar. Um instinto, um puxão antigo. A lona maior formava um contorno inconfundível de duas rodas. Motos sempre a fizeram travar o ar. Ela segurou a ponta do tecido. Não mexe nisso, Bela. Ricardo mudou o tom mais baixo, urgente. É do dono do galpão. É? Ela puxou a lona com força. O tecido caiu num golpe. A moto preta surgiu polida, silenciosa, o cromado refletindo as lâmpadas do teto. No capacete pendurado no guidão, um adesivo. Uma coelhinha de bochechas rosadas, uma orelha dobrada, o mesmo traço infantil que ela guardava numa caixinha de metal. Exatamente como Gabriel descrevera quando ela gaguejou sobre, talvez com uma orelha caída, talvez com blush. O tempo parou um segundo antes de despencar. Bela levou a mão à boca. O adesivo brilhava como um farol do passado. Ricardo? Ela sussurrou sem ar. Fala que Wes, por que esse adesivo está aqui? Por um segundo ninguém respirou. O adesivo da coelhinha pendurado no capacete parecia sorrir com crueldade, sob a luz fria do depósito. Ricardo deu um passo, a mão trêmula esticada como quem tenta empurrar o tempo de volta para a lona. Bela, não faz isso. A voz saiu rouca. Essa moto não é minha. Então por que sua chave abre o cadeado? Ela respondeu, erguendo o molho que vira cair do bolso dele minutos antes. O metal ainda cheirava a óleo. Um silêncio se espalhou entre baterias e amplificadores. O baterista tossiu nervoso. Ricardo fechou os olhos por um instante, como se procurasse uma versão possível. A emprestei. É antiga. Era de um amigo. Ele tentou rir, mas o som saiu oco. Olha, isso não é sobre você e eu. É passado. O passado acabou de gritar no meu rosto. Bela disse firme. E tem nome? Ela virou as costas, já discando. A raiva clareava o caminho como farol. Dona Nara? É a Bela. A voz de Bela amansou num respeito imediato. Eu encontrei a moto. No depósito onde a banda do Ricardo ensaia. O adesivo é o mesmo. Eu anotei o endereço. A senhora pode chamar o delegado Silva. Eu vou mandar a localização agora. Do outro lado, o silêncio de Nara foi uma prece prendendo o ar. Obrigada, minha filha. A mãe de Gabriel disse, por fim, controlada. Manda tudo. Eu já ligo pro delegado. Bela enviou a localização, fotografou placa, capacete, ângulo, tudo. Quando desligou, encarou Ricardo. Fim. Bela, pelo amor de Deus. Ele se aproximou, as mãos levantadas num gesto de rendição. Eu não fiz por mal. Foi um acidente. Era noite, chovia. Você fugiu, ela cortou. E me usou de álibi, de cenário, de aplauso. Eu vou terminar de falar com você no lugar onde você adora a plateia. Ela saiu sem bater a porta, o coração batendo a golpes compassados de decisão. No caminho para o carro, mesma mensagem para o pai. Preciso de você hoje à noite, na final da Batalha das Bandas. E cumpra sua promessa. A final da Batalha das Bandas transformou o pátio central da universidade num mar de luzes e vozes. Barracas de comida, palco alto, telão, jurados de crachá pendurado e alunos pressionados contra as grades. O evento era anual e tinha fama de coroar egos e afogar projetos. Os apresentadores surgiam como cometas, aplaudidos entre uma banda e outra. Bela chegou com o cabelo preso e os olhos firmes. No bolso, o celular cheio de provas. No peito, a lembrança de Gabriel afinando o violão para crianças que o chamavam de herói sem hashtags. Do outro lado, ela avistou o Sr. Monteiro se acomodando entre os convidados. Mangas arregaçadas, aquele olhar que avalia antes de aplaudir. Ele levantou a mão num aceno econômico. Estou aqui. No backstage, Gabriel respirava fundo, a guitarra presa por uma correia surrada. Ao lado dele, 3 colegas de curso. A baterista de tranças, o baixista tímido de óculos,
o tecladista com um fio de fone no ouvido. O banner improvisado atrás deles dizia Wavelength. Nunca vi você tão nervoso, disse a baterista rindo. A gente toca no hospital, lembra? Criança é jurada mais severa que professor. Lá eu esqueço de mim, Gabriel respondeu. Aqui eu lembro. Bella apareceu no corredor lateral como um vento quente no fim de tarde. Ele a viu antes do som alcançá-lo. Eu fiz bobagem com você, ela disse, sem prelúdio a voz baixa para não quebrar o ritual dos outros. Foi injusta. E eu encontrei a moto. Já chamei o delegado Silva. Sua mãe sabe. Os olhos de Gabriel brilharam num susto úmido. A moto? Com o adesivo. Ela assentiu. No depósito do ensaio. O resto a autoridade cuida. Ele inspirou como quem tira o peso de uma pedra que viveu nos ombros. Não houve abraço. A música de uma banda que terminava explodiu em fogos falsos de teclado e os empurrou de volta para seus lugares no tempo. Depois a gente fala, Gabriel disse, o sorriso nascendo dolorido. Obrigado. Vai lá. Bella apertou a mão dele num gesto rápido. Faz o resto do mundo ouvir o que eu já ouvi. O apresentador gritou o nome deles, o público respondeu. Alguma coisa vibrou embaixo dos pés. Wavelength subiu. A primeira canção abriu como claridade. Não era rock para impressionar. Era melodia de ferida fechando com cuidado. Versos sobre luz antiga chegando, sobre promessas de retorno, sobre ponte onde parecia abismo. A baterista segurou o pulso exato do coração. O baixo desenhou a espinha, o teclado bordou ao redor das palavras e a guitarra de Gabriel não se enfeitou. Apenas disse. Bella sentiu o público calar na segunda estrofe. Até os vendedores de pastel olharam. Ele escreve assim? Perguntou alguém atrás dela. Ele vive assim, ela respondeu sem pensar. Quando terminaram, o pátio explodiu num aplauso com o corpo todo. Gabriel olhou para o alto como quem agradece sem endereço. E por um momento, seu olhar cruzou o de Bella ao lado do palco. Ele não piscou. Não precisava. As bandas seguintes fizeram o que podiam. A de Ricardo veio penúltima, com riffs coreografados e gritos calculados. Um show feito para fotos. Ele procurou Bella com os olhos e encontrou um muro. Ela não desviou. O anúncio do vencedor foi tenso e ainda assim previsível para quem prestara atenção. A apresentadora guardou o suspense o quanto pôde e, enfim, o grande prêmio da Batalha das Bandas, com bolsa integral para o próximo ano, vai para Wavelength. O pátio virou mar outra vez. Gritos, celulares erguidos, colegas pulando. Gabriel levou a mão ao rosto e riu daquele jeito que só aparece quando o corpo não suporta mais segurar a alegria. A baterista abraçou o baixista. O tecladista tropeçou no próprio cabo. E por um segundo, parecia que a noite tinha esquecido de tudo o que doía. Bella subiu 2 degraus do palco, parou, esperou o microfone livre. O apresentador animado estendeu. Ela pegou com calma. O som alto e o silêncio depois ainda mais alto. Parabéns, Wavelength. Ela disse primeiro, a voz firme. Agora, eu tenho uma coisa a dizer. Ricardo, lá embaixo, cruzou os braços com deboche. Pode falar, princesa. Bella o encarou de cima, sem subir o queixo. Acabou, Ricardo. Acabou agora. Ela falou simples, sem teatro. Você me traiu. Hoje você me perde. Que em breve você vai responder por outra coisa que não é só sobre mim. Um burburinho atravessou a plateia. Ricardo tentou rir. Draminha público? Isso vai dar streaming, ei. Foi quando as luzes do pátio piscaram com a chegada de sirenes. 2 viaturas entraram devagar, abrindo caminho. Estudantes recuaram, celulares a postos. O delegado Silva desceu com 2 agentes e subiu rumo ao backstage, com o movimento paciente de quem sabe onde pisa. Ricardo Albuquerque? O delegado perguntou já com a caneta nos dedos. O que é isso, cara? Ricardo tentou compor um carisma indignado. A gente tá num show. Você está preso pelo atropelamento, com resultado morte ocorrido há anos nesta cidade. O delegado desenhou as palavras como quem preenche um formulário inevitável. Homicídio culposo, fuga do local, omissão de socorro. Temos a moto, o capacete, o adesivo, a rota. Testemunhas, isso é um absurdo. Ricardo elevou a voz. Mas o timbre que sempre enchia salas grandes de repente soou pequeno. Qualquer coisa você fala na delegacia, disse Silva, medindo-o brevemente. Agora, por favor. As algemas estalaram um som seco. Vanessa, pálida, recuou 2 passos.
Um pedaço de público aplaudiu. Outro filmou. Alguns poucos olharam para o chão como se ali coubesse um perdão impossível. Bella prendeu o ar. Então deixou sair devagar. No canto do palco, Gabriel observava a cena com uma mistura de incredulidade e cansaço antigo, finalmente encontrando cadeira. Ele procurou alguém além do delegado e encontrou Nara, a mãe discreta, de mãos dadas com Didi. Elas não aplaudiram. Apenas fecharam os olhos um segundo. Vai ficar tudo bem? A baterista sussurrou. Não sei, Gabriel respondeu honesto. Mas vai ficar em paz. Mais tarde, quando o palco virou praça e o povo correnteza, o Sr. Monteiro apareceu com passos resolutos e uma pasta de couro. Ele se colocou diante de Gabriel e estendeu a mão. Parabéns pela bolsa. A voz não tinha condescendência. A universidade acertou. Obrigado, senhor. O empresário voltou-se para a filha. Isabela, eu prometi. Ele abriu a pasta. Tirou um documento simples e um cheque de valor robusto. Sou o primeiro investidor da Orion. Condições estão aí. Transparência, metas, governança. Assinamos amanhã às 9. Bella recebeu o papel com uma gravidade que não parecia combinar com a idade. Ela ergueu o olhar. Eu honro, eu sei. O pai piscou um gesto raro. Que eu agradeça ao Gabriel por ter começado o motor quando você hesitou. Gabriel riu de leve. Eu só empurrei 1 centímetro. Às vezes é o centímetro que falta. O Sr. Monteiro disse. E foi embora para atender um telefonema, já meio sorrindo para alguém que não via. A notícia da bolsa correu como vento em pasto seco. Wavelength ganhou. O monitor é gênio. O cara da monitoria toca mais que o nosso professor. Alguns colegas abraçavam Gabriel, outros apertavam sua mão com aquele respeito que vem tarde. Nara, quando chegou perto, tocou o rosto do filho como se o reconhecesse de novo. Você fica na faculdade, ela disse, a voz pequena de alívio. E a bolsa cuida do que eu não consegui. Você cuidou de tudo, ele respondeu segurando as mãos dela. Agora eu só... Toco. Bella se aproximou devagar, como quem pede licença para entrar num retrato. Gabriel a viu. E os dois pararam a meio passo, como sempre faziam quando uma linha invisível os lembrava do acordo antigo. Dessa vez não havia acordo. Havia resto de medo e sobra de coragem. Então, Bella sorriu com a luz do palco refletida na íris. Quer ser meu namorado de verdade? Sem contrato, sem fachada. Com planilha só se for de música? Depende, Gabriel brincou. Essa empresa aceita estagiário que sabe fazer café ruim? Aceita fundador, ela devolveu. Ele riu e o riso puxou os dois para um abraço que não precisava de testemunha, embora o campus todo fosse testemunha do que vinha depois. Atrás deles, o banner da Wavelength balançava leve como bandeira em dia sem guerra. À frente, o gramado guardava lugares vagos para novas conversas. Prazos de portfólio, keynote com a investidora, calendário da bolsa, ensaios voluntários no hospital. Amanhã, às 8, no laboratório. Gabriel perguntou, a testa encostando de leve na dela. Amanhã às 8, Bella confirmou. E às 9 eu tenho um investidor para te apresentar. Ele atende por pai. Eles riram juntos, aquele riso que sela sem prometer demais. E ficaram ali, encostados ao palco, planejando com palavras curtas e mãos longas um futuro que, pela primeira vez, não precisava ser fingido.